um tempo atrás, eu conheci uma mulher. Essa mulher chegou para mim, olhou bem no fundo dos meus olhos e me disse: Eu preciso da sua ajuda. Eu, com meu olhar já analítico, olhei bem para ela, respirei fundo e falei: Claro, eu posso te ajudar. Eu olhei para ela e já observei, ela cansada, exausta, mas não um cansaço que ela acabou de sair de uma maratona. Aquele cansaço mental, um cansaço que entrega uma fadiga, uma fraqueza. Eu olhei bem para ela e falei: Mas como eu poderia te ajudar? Ela falou: Eu quero emagrecer. Eu preciso emagrecer urgente. Eu olhei bem para ela, já imaginei. Falei: Que esse cansaço, provavelmente tem filho pequeno, trabalha horas e horas, chega em casa, cuida de casa, família, marido. Já estou acostumada a lidar com isso. Então, já olhei para ela e imaginei tudo. E eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos. Também sou educadora física. Estudei anatomia, articulações, músculos, lesões, postura. Estudei dores, patologias. E o que eu mais pensei que eu fosse trabalhar seria dores físicas, lesões. Mas o que eu mais atendo são dores mentais. Então eu olhei para ela e falei: Eu posso te ajudar, mas eu preciso pelo menos alguns minutinhos do seu dia. Você consegue? E aí ela já entregou tudo. Falou: Olha, eu tenho uma rotina cansativa, eu trabalho demais, meu casamento está indo por água abaixo. Eu me perdi, me abandonei, tenho um filho pequeno, então meu sono é completamente irregular. E eu me abandonei nesse meio tempo todo. E eu escolhi você para me ajudar, então eu confio no seu trabalho, eu quero que você me ajude. Eu, claro, com toda certeza, eu sempre cuido de tantas mulheres no meu dia a dia. Eu olhei para ela e falei: Olha, você vai conseguir o que você quer. Você só precisa de uns minutinhos no seu dia. Você consegue? Ela olhou para mim e falou: Olha, eu vou fazer de tudo porque eu realmente necessito disso. Eu tô perdida. E realmente eu olhava para ela e eu via que ela estava completamente perdida, mas não perdida de não saber aonde ela estava. Ela sabia onde ela estava, ela sabia aonde ela morava, as contas que ela tinha que pagar, mas ela se perdeu, perdeu de si mesma. E a primeira coisa que ela me perguntou foi: Mas eu posso desistir a qualquer momento? Ou seja, todo mundo sabe do que tem que ser feito, sabe aonde são as dores, o que precisa ser corrigido. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é: mas eu posso desistir? Eu olhei para ele e falei: Claro, você pode desistir a qualquer momento. De tudo na vida, você pode desistir sempre. Mas as consequências talvez não seja isso que você busca para a sua vida. As consequências, às vezes, é muito maior que isso. Ela olhou bem para mim, respirou fundo e disse: Não, eu vou, eu vou tentar fazer o que você está me propondo. E eu, com muito cuidado, fui escolhendo as melhores modalidades, porque dependendo do que eu fosse propor para ela, eu tenho certeza que ela iria desistir ali já nos primeiros dias. E com muito empenho, com muito cuidado, ela foi devagarzinho se desenvolvendo, foi conseguindo ser ali com constância, conseguiu se encaixar dentro do cronograma que eu passei para ela. E esses dias, depois de quase que 5 anos, eu me esbarrei com ela no corredor. Me esbarrei com ela e falei: Nossa, que transformação! Cadê aqueles olhos cansados, aquele corpo fraco, debilitado? Ela falou: Olha, eu realmente sou outra mulher. Ainda bem que eu encontrei você na minha vida, ainda bem que eu confiei no seu trabalho e você pôde me ajudar. Meu filho cresceu, eu até tenho mais disposição para brincar com ele. Fui promovida no meu trabalho, salvei meu casamento. Nossa, sou outra pessoa. E aí eu falei para ela, olhei bem no fundo dos olhos dela e falei assim: Você já pensou? E nesse meio tempo todo, você pensou em desistir alguma vez? Ela olhou para mim e disse: Todos os dias.
Todos os dias eu acordei e pensei em desistir. Compromissos, trabalho, filho. Mas todos os dias eu lembrei da nossa conversa. Falei, não, meu propósito é maior que isso. Ela sentiu o abandono. Ela percebeu que ela se abandonou, mas que tudo desmoronou em volta dela. Trabalho, filho, casa, marido. Tenho certeza que muitas mulheres se identificam com essa história. Mas ela pensou, não, eu preciso mudar, porque já estou, tá tudo desmoronando. Se eu continuar assim, eu vou perder tudo, já me perdi de mim mesma. E realmente, quando acontece qualquer tipo de imprevisto, a gente sempre cede à família, aos compromissos sociais, à casa, ao trabalho, e vai se deixando e vai se anulando. E essa perca, às vezes, é inevitável. Mas ela tinha certeza do que ela queria. E ela conseguiu dominar a mente dela, ela conseguiu realmente vencer as dores emocionais. E pensando nisso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já agachou hoje? Parece até engraçada essa pergunta, né? Mas eu não estou falando desse agachamento que você pega a barra, coloca a anilha e vai lá e agacha. Não estou falando desse agachamento que a gente vai trazer músculos, desse agachamento estético. Estou dizendo do agachamento que é da sua saúde. Do agachamento que te trouxe aqui, você se sentou numa cadeira. Do agachamento que você vai precisar para se levantar. Do agachamento que você vai para um transporte depois daqui. Do agachamento que você pega algo no chão, sobe uma escada, senta no chão com filhos, netos. É desse agachamento que eu estou falando. O agachamento que te traz vida, o agachamento que te traz sucesso, te traz independência, o agachamento que te traz você de volta para a sociedade, que você possa usufruir de viagens, casa, filhos, netos. E pensando nesse agachamento, eu quero contar uma outra história para vocês. Só que dessa vez, é uma história que ela vem me perseguindo todos os dias, que eu acordo todos os dias e me conecto com essa história, eu penso nessa história. É uma história que eu vou dormir e eu penso nessa história. E eu vou contar em primeira mão para vocês aqui agora. Há um tempo atrás eu conheci uma outra mulher. E dessa vez, essa mulher deveria ter uns 40 anos a mais que eu. Eu tenho 41 anos, por volta de uns 80 anos. Essa mulher olhou bem para mim e me perguntou: "Você pode me ajudar?" Eu olhei para ela, com meu olhar analítico. Ela estava acamada, numa situação bem suscetível. E dessa vez essa mulher ela não tinha aquele olhar cansado. Afinal, descansar é o que ela mais fazia. Diferente da outra mulher que eu passei para vocês, devia ter mais ou menos a minha idade, eu tenho 41 anos. Essa, numa situação, né, uma idade mais avançada, mas nem tanto assim. Eu vendo ela ali na situação acamada, eu olhei em volta, eu observei uma cadeira de rodas, eu observei uma cuidadora. E já imaginei assim, qual foi a situação que levou ela naquela situação ali de acamada. Eu olhei bem no fundo dos olhos, aquele olhar de piedade já. A outra mulher era desespero. Essa não, era piedade. Falei, claro, eu posso te ajudar. Não sei se como você gostaria, mas eu posso te ajudar. Um exercício é sempre bem-vindo. Eu olhei aquela situação, sabe quando os ossos já ficam aparentes, a pele mais fininha, sem músculo, não havia músculo ali. Nós, profissionais da saúde, quando a gente encontra pessoas nessa debilidade, a gente sabe que não vou conseguir fazer ela levantar, correr uma maratona, ir para uma academia, talvez sentar no chão com netos, bisnetos. O que eu vou conseguir ali no máximo é não deixá-la piorar, né? Não ter uma piora, não ter deformidades maiores do que já estão instaladas. E eu falei, como que eu vou explicar isso? Como que eu explico isso para essa pessoa com esse olhar de piedade, me pedindo socorro? Eu falei para ela, tentei explicar. Eu falei, olha, eu posso te ajudar, mas talvez não como você gostaria. Eu posso melhorar um pouco mais
expectativa de vida, posso te proporcionar um pouco mais de movimento, mas provavelmente não consigo te dar muito mais que isso. E justo eu, que já atendi mais de 44 mil mulheres nessa minha jornada, eu sou especialista em exercício físico para mulheres, tenho um mestrado em atividade física para mulheres. E quando eu recebo um pedido desse, que eu não consigo realmente levar aquelas necessidades, aquele resultado que a pessoa me pede, eu fico realmente de mãos atadas. E eu fiquei pensando, por que essa pessoa chegou nessa situação? Será que foi um acidente? Será que foi alguma doença neurológica que afetou algum membro? Será que ela teve uma fratura? Por que ela chegou nessa situação? Ela só queria o quê? A vida dela de volta. Ela já estava de fraldas, então, para ir ao banheiro, ela não precisava de ajuda, mas para ter alguns movimentos, tomar um banho, ela ainda conseguia, mas com o auxílio de uma cuidadora, com o auxílio da cadeira de rodas. Eu olhei bem no fundo dos olhos e falei: eu vou te ajudar. Mas primeiro, qual o seu nome? Ariane. Eu falei: nossa, que coincidência. Ariane é o meu nome. Eu falei: uau. Ela falou: meu nome é Ariane Russo. Eu falei: Ariane Russo? Como assim? Eu sou você, há daqui 40 anos. Eu fiquei desesperada. Eu falei: não, não é possível. Eu sou ativa, eu faço exercício todos os dias, várias vezes no dia. Eu comando milhares de mulheres. Eu viajo, eu tenho filhos. Eu adoro curtir a vida com meu marido. Como assim? Como eu sou você? Ela olhou para mim e falou: eu sou você. Eu sou você se você desistir de mim todos os dias. Eu já emocionada e desesperada ao mesmo tempo, como com uma pessoa dessa de 80 anos. Meus avós têm 90 anos. Meu avô dirige, ele senta no chão com os bisnetos, vai a festas, viaja. E como que eu vou me deparar numa cama dessa? Assim? Sem nenhuma lesão, sem nenhum acidente, sem nenhuma doença patológica? Ela olhou para mim e falou: você tem uma saída. Se você acordar todos os dias e não desistir de você, você jamais será igual a mim. E é essa história que todos os dias eu levanto, eu acordo, respiro fundo e luto por ela. É por essa história que a gente vai no despertador, dá vontade de desistir de tudo às vezes, falar: e se eu não for trabalhar hoje, quais são as consequências? Aí passa 3 segundos e falo: não, não é por hoje. As nossas escolhas não são para agora. As nossas escolhas são para daqui a muitos anos. Você escolhe hoje o que você vai viver daqui 20, 30, 40 anos para frente. A velhice ela jamais começa aos 80. A velhice começa aos 30, ao sedentarismo dos 40, a sua má alimentação, a sua debilidade, as suas doenças mentais. É ali que começa o seu sedentarismo. E o erro das pessoas é exatamente esse. Acredito que muitos pensam: qual que é o seu medo no futuro? É talvez perder a independência? É talvez não usufruir da vida como você gostaria? Mas e as suas escolhas? Se baseiam nisso? E esse encontro com você mesmo é inevitável. Vocês vão se encontrar. Você vai encontrar com você mesmo. É uma coisa que a gente tem certeza. E quando você encontrar com essa pessoa, o que essa pessoa falaria para você? Será que ela olharia bem nos seus olhos e diria: muito obrigada, eu sei que você fez de tudo por nós? Ou será que ela olharia nos seus olhos e diria: por que você desistiu tão cedo de você mesmo? E aí eu vou voltar àquela pergunta que eu fiz agora alguns minutinhos atrás. Talvez agora ela tenha muito mais sentido para você. E aí? Você já agachou hoje?
Muito obrigada. Obrigada.